Boa tarde para todos e todas presentes. Hoje a gente vai iniciar, então, o nosso encontro, fazendo uma memória dos encontros anteriores, dos 4 primeiros encontros, que é uma forma também da gente ir construindo o tempo todo, né? Porque acaba que é um curso que tem quase 3 meses de duração, é importante que a gente vá refazendo essas memórias, né? Então, nós iniciamos o nosso curso no dia 17 de junho, com o encontro que a gente conversou, né, o que diferenciava alfabetização e letramento, e estudamos um pouco mais sobre o conceito de alfabetização dentro das perspectivas da Magda Soares. No encontro do dia 24 de junho, nós estudamos sobre os fundamentos do conceito de alfabetização, como aprendemos a linguagem escrita e o que aprendemos quando alfabetizamos. E essa é uma questão que ela é fundamental para quando a gente começa a alfabetizar, né? E mesmo quando a gente já está alfabetizando há algum tempo, é importante retomar esses conceitos. Sempre nas reuniões com a equipe de professores, a gente conversa sobre isso, que a gente vai estudar e fala, nossa, eu estava enferrujada nesse conceito, eu não estava lembrando disso aqui. Eu comecei a alfabetizar, hoje eu estava discutindo, ontem, né, a Anne e eu discutimos o texto com o Jefferson, a Patrícia, e hoje a gente estava falando de novo sobre isso. E assim, quando eu comecei a alfabetizar, eu tinha sido aluna da Magda, de todo desse grupo da UFMG, mas assim, muitas das questões metodológicas que eu vou discutir com vocês hoje não tinha amadurecido ainda quando eu comecei. Então, são coisas que, quando eu vou rever, né, depois de alguns anos, eu falo, nossa, é muito legal quando a gente tem essa consciência para começar o processo de alfabetização. Então, nós, nesse segundo encontro, estudamos sobre como aprendemos a língua escrita, né? Foi quando a gente também retomou aquele conceito da psicogênese da língua escrita, da Emília Ferreira e da Ana Teberoski. Conversamos um pouco sobre as etapas, né, e como que é importante a gente ter entendimento das hipóteses do processo de alfabetização da criança, porque a gente não leva em consideração o erro da criança, sim o que ela está dando conta de entender. No encontro do dia 1º de julho, nós estudamos o que era letramento, e a gente fez uma discussão mais aprofundada também sobre o ambiente alfabetizador, né, nesse processo de aprendizagem inicial da língua escrita, e aí a gente fechou essa discussão do que é alfabetização na perspectiva do letramento. No nosso quarto encontro, que foi um encontro assíncrone, foi quando eu senti uma necessidade, e aí a gente conversou, porque nós mudamos esse texto, que seria do dia 4, né, que seria o quarto encontro do dia 8, que seria uma compilação de tudo que a gente tinha estudado, e a gente resolveu trabalhar com vocês sobre os métodos de alfabetização. Né, porque o tempo todo, muitas vezes a gente vai falando sobre métodos síncrones, métodos assíncrones, método alfabético, método silábico, método fônico, e assim, entendendo que todo mundo já sabe. Né? Então, quando eu fui percebendo que existiam algumas dúvidas sobre isso, aí nós retomamos, e assim, não, acho que é importante a gente parar um pouquinho e conversar sobre isso, que foi o nosso quarto encontro sobre os métodos de alfabetização. Pode trocar, Anne. E aí, agora, né, a gente dá continuidade ao nosso curso. Hoje é o nosso quinto encontro, dia 15 de julho, onde a gente vai discutir, a Anne e eu, e o Jefferson, sobre os princípios metodológicos, tempo e planejamento na alfabetização. Temos um encontro na próxima semana, dia 22, onde nós vamos discutir os eixos da alfabetização e do letramento como referência para a organização do planejamento semanal. Aí a gente dá um tempinho de uma semana para respirar um pouco, e temos encontro no dia 5 de agosto, tá? Porque eu sei que vocês também estão entrando em férias, né? As professoras, os alunos do PIBID da residência vai ter aí um período, mas bolsista não tem férias, eu sempre faço questão de lembrar.
Então, nem a Anne, nem eu, nem as preceptoras, nem as professoras do PIBID, a gente não tem férias, então é momento de fazer relatório e acompanhar as formações. Então, dia 29, nós não vamos ter o encontro, tá? Aí, dia 5, nós temos encontro. Aí, dia 12, a gente também não tem o encontro. Aí, tem dia 19, depois, dia 26 de agosto e dia 12 de setembro, a gente termina o curso, discutindo tanto que esses 4 últimos encontros vai ser para pensar planejamento de propostas para a sala de aula e as capacidades de ensino, usos da linguagem pelo professor. E eu gosto muito de como os autores do texto que a gente está acompanhando, eles lidam com o conceito de capacidades de ensino, né, que a gente normalmente costuma chamar de conteúdos, né? Então, mas quais são as capacidades que a gente precisa de desenvolver nas crianças no processo de alfabetização, mas os 2 últimos encontros vai ser as capacidades de ensino no uso da linguagem do professor. Então, como que a gente deve pensar esses conteúdos e como a gente deve falar sobre eles. Então, é isso que né, a sequência. Eu retomei aqui o que nós havíamos estudado e como serão os próximos encontros. Agora, então, a gente vai ter o nosso momento da hora da história com a professora Anne. Certo, só um minutinho aqui, pessoal, para eu colocar. Está aparecendo para vocês aí? Não. Ainda não, Anne. Agora ficou carregando aqui. Vou tentar de novo, tá, gente? Se não der, eu depois peço para os meninos passarem para vocês. Eu passo no final, tá bom? Tô aqui, tá travando bastante. Vamos seguir, Andréia. Hoje a gente faz a história no final, tá bom? Você tá com o microfone desligado. Você pode retomar os slides, por favor? Gente, vocês, todas e todos aqui presentes, dos alunos do curso de pedagogia, as professoras que estão há muitos anos na rede de ensino, todas e todos nós, assim, é indiscutível a questão do planejamento escolar, né? Então, assim, não dá para se pensar, começar um semestre, começar um ano letivo, sem a gente ter feito o planejamento. Dentro disso, então, algumas questões que são sempre importantes e que muitas vezes na alfabetização a gente faz o planejamento, a gente organiza
como que deve ser feito a organização do conteúdo, né? A gente organiza esse conteúdo, a gente pensa em uma esfera que seja o que o nosso aluno, a nossa aluna precisa de aprender ao longo do ano. Então, assim, a Anne é professora de currículo, ela pode falar bem sobre isso, que é o seguinte: toda vez que a gente pensa em ensino, a gente pensa em quê? Na universidade, a gente usa uma palavra que é mais chiquezinha, o perfil do egresso, né? Que aluno você quer formar. Então, quando vocês pensam nos seus alunos, e aí vocês estudaram a BNCC, vocês estudaram, né, quem é mais antigo na educação, estudaram os PCNs, e o que a gente sempre pensa, né? Que aluno eu quero formar no final do processo. Então, essa é uma questão importante. Para eu pensar no aluno que eu quero formar ao final do processo, o que a gente precisa? A gente precisa organizar uma coisa que chama currículo. Né? Tudo bem, então todo mundo já tem a consciência disso. Só que quando você organiza esse currículo, que é esse percurso que o aluno irá percorrer para chegar a esse objetivo de formação, a gente começa a pensar, nossa, mas que caminho é esse que eu estou traçando, né, que eu estou construindo? E a gente pensa nas disciplinas escolares, a gente pensa em quais conteúdos irão compor essas disciplinas escolares. Quando a gente pensa nos conteúdos que irão compor, os conteúdos que serão ministrados para que se chegue a esse objetivo de formação, o que a gente pensa? Qual que vai ser a metodologia de ensino para ensinar esse conteúdo? Quais serão as formas de avaliação e como será o quê? O planejamento. Muitas vezes a gente tem lá como objetivo final a formação de um aluno que seja autossuficiente, que seja uma pessoa proativa, que seja uma pessoa crítica, capaz de resolver os seus próprios problemas e do mundo, mas nesse processo e nesse planejamento a gente utiliza o tempo todo questões de memorização, né? Então, a gente tem que pensar nessas questões, e aí, na hora do planejamento, então, eu tenho que pensar como que eu vou dar esse conteúdo, né? E que atividades e quais tempos para essas atividades. Eu sei que vocês já sabem disso tudo. Então, a gente vai pensar no anual, no mensal, no semanal e no diário. Né? Mas eu só posso pensar no que eu vou ensinar diariamente se eu tenho essa visão do todo. Anne, você quer pontuar alguma coisa? Certo, vou só complementar, né, na questão da profundidade que cada um desses planejamentos tem. Então, o anual, ele é um pouco mais amplo e ele contempla as capacidades, que é isso que a gente tem chamado aqui de disciplina, de conteúdo, de maneira mais ampla. E são capacidades que vão ser trabalhadas ao longo do ano inteiro. Tá? Que é um deles que ele chama aí, por exemplo, é a consciência fonológica. Tá? Então, ela vai sendo trabalhada durante o ano inteiro em diversas atividades diferentes. Quando a gente pensa nas mensais, é mais restrito àquilo que os programas da secretaria, por exemplo, colocam, né? Geralmente tem a ver, por exemplo, com as datas comemorativas e tal, então o mensal ele já vai diminuindo. O da semana, geralmente, é aquilo que a gente faz no HP, né? Quando está lá a professora que vai lá nos substituir, e o diário, a gente faz do que a gente vai fazer no cotidiano mesmo, no dia a dia, atividade por atividade. Então, cada um desses planejamentos, eles são muito importantes, eles estão interligados, tá? Então, quando a gente faz aquele planejamento anual lá no início, com conteúdos mais extensos, a gente vai fatiando ele aos pouquinhos até que a gente consiga chegar na profundidade que seria do planejamento diário para cada uma das atividades. E é importante a gente sempre estar retomando para essa questão do anual, para poder pensar as atividades do diário. Eu estou falando isso, que é importante,
porque apesar de parecer algo bem óbvio, nas visitas que a gente vai fazendo ou no PIBID ou em estágio, a gente sempre vê aquela quebra da sequência didática, né? Quando o professor teve algumas outras coisas para poder fazer e acaba pensando numa aula ali de imediato e que ela não tem muito a ver com a sequência didática que ele vinha seguindo. Então, nessa ideia do planejamento, é sempre importante que a gente vá escalonando ali as profundidades de cada etapa desse planejamento. Isso, e tem uma questão, por exemplo, que a Anne colocou, que eu considero importante da gente retomar. Vamos pensar um pouco como que essas capacidades podem ser introduzidas. Então, a Anne colocou aí a consciência fonológica, né? Quando eu trabalho, e aí eu remeto, toda vez que eu falo a consciência fonológica, a gente remete a qual método? Quero ouvir? Quando eu falo em consciência fonológica, ela sempre remete ao método fônico. Né? Porque método fônico. Isso mesmo, Ana Célia, garota esperta. Gente, não esqueço o método fônico, cada daqueles 2 bonecos que até hoje eu tenho um pesadelo com ele, o Alf e o Beto, que era um livro e um lápis. Ah, tá. Eu vou trazer foto para vocês aqui. Acabou minha garganta até hoje. Professora, e eu tenho os fantoches desse Alf e do Beto. Não, eu não lembro desses fantoches aí, não. Deve ser uma coisa que foi mais para cá, viu, gente? Foi em torno ali de 2012, 2013, por aí. E ele era um programa que era de, tipo, reforço. Ah, tá. Para as crianças que já estavam na 4ª série, né, e precisavam aprender a ler ainda. Já estava lá na frente, foi avançando nas séries, mas não sabia ler ainda. Era tipo um programa de aceleração. E aí, aqui no município eles reuniam aqueles alunos nas turmas e davam para as professoras. Assim, sabe? Um abençoado projeto que deixou muitas marcas. Inclusive os traumas da Anne, né? Marcas fortes. Quando a gente está pensando, gente, então, na consciência fonológica, eu sempre, quando penso nos métodos, eu tenho essa perspectiva, que também é muito da Magda Soares, que em determinado momento da história, era como assim, é proibido utilizar os métodos sintéticos. É proibido, e assim, gente, eu estou falando de mim, que venho de uma formação do final do século XX, né? Terminei meu curso de pedagogia ali no início do século XXI. Então, a gente tinha muito pavor a qualquer coisa que fosse tecnicista. E aí eu lembro muito de um livro que chamava Técnicas de Ensino, Por que Não?, da coleção Magistério, da editora Ática, se não me engano. E aí todo, nossa, não, isso é tecnicismo. Aí fala assim, nossa, se você usar os métodos tradicionais, o que se referia aos métodos tradicionais? Os métodos sintéticos. Então, toda vez que você falava em método silábico, em método fônico, em método alfabético, você estava falando de métodos tradicionais. Para você ser considerado um professor ou uma professora inovadora, você só poderia pensar a partir dos métodos analíticos, tá? E aí, partindo do método global, como eu expliquei na aula anterior para vocês. Gente, e era uma confusão que eu acho que até hoje vocês devem pegar alguém falando, falar assim, método construtivista, isso é um absurdo, construtivismo não é um método. Né? A gente escuta muito falar assim, nossa, eu trabalho de uma forma construtivista, eu fico olhando assim, bem desconfiadinha, né? Que a gente nem dá conta de ser tão assim o tempo todo. Né? E aí começou assim, não, se você não é construtivista, você é tradicional. Até que a gente começou a entender que, peraí, não é assim, não. O construtivismo não é um método, é uma abordagem teórica, e que também o construtivismo parte da construção. Então, não existe um método construtivista quando eu estou partindo da construção do conhecimento. Depende de um conjunto de questões para eu trabalhar, para eu ser um professor que tem abordagens de construtivismo, que é da construção do conhecimento. Né? Então, esse é um ponto. Então,
quando a gente fala em métodos, a gente está falando de método sintético ou de métodos analíticos. Então, tudo que fosse sintético era considerado ruim tradicional, tudo que fosse a partir do método analítico global era considerado inovador. Hoje, e a Magda combate essa ideia, a Magda Soares, que fala, olha, gente, depende muito, tem momentos que a gente vai ir para a silabação, tem momentos que a gente vai para o alfabeto, né? Tem momentos que a gente vai para o fônico. E eu sou uma professora, e aí os estudos mostram que para alfabetizar, por exemplo, criança surda em salas regulares, o método fônico ajuda muito. Então, mas assim, quando a gente está falando, né, dessa consciência fonológica, a gente remete ao método fônico. E aí, assim, eu gosto muito de umas etapinhas, assim, né? Eu sempre falo assim, eu sou uma teórica, mas eu também acho que eu até busco ser muito mais prática que teórica, apesar da minha formação ser muito teórica. Quando vocês vão trabalhar com a consciência fonológica, então, só um pouquinho, Ana Célia, a gente tem 5 princípios: aprender a ouvir, conhecimento alfabético, fluência, vocabulário e compreensão. Tá? Ana Célia, pode falar. Não, professora, só falar que, pelo que eu assisti a aula lá sobre os métodos, acho que não existe nenhum daqueles métodos que você siga a risca do começo até o fim. Eu acho que eles se completam, né? Você pega um pedaço de um, você pega um pedaço de outro, porque tem hora que não dá para você seguir naquele mesmo método até o final. Eu acho que um complementa o outro em algum momento, não é não? Isso. Ednilson? Então, eu também concordo com a Ana Célia. Eu acho que, assim, o processo de alfabetização é um conjunto de métodos, né, que você utiliza, porque às vezes você faz até um planejamento ali para utilizar os métodos mais analíticos, mas com o grau, assim, o acompanhamento de cada criança, né, ela que vai direcionar a nossa ação mesmo, né, as atividades pedagógicas, né, então, assim, é todo um conjunto. Então, muitas vezes, o mais adequado é até o método fônico, né, esses métodos tidos como tradicionais, né, e na graduação, isso é muito forte, porque, assim, nos passa muito essa visão que a gente não pode ser tradicional, né, a gente não pode estar com essa, claro, né, tem as interpretações. Hoje eu entendo que, assim, a gente também não pode ser aquela coisa tão tradicional, né, de impor, sabe, tem que saber direitinho aí, tem que saber criticar, né, o processo, mas claro que a gente vai usar todo um conjunto de métodos, né, não tem só um método, né, tem vários, até como a gente vem reaprendendo aqui com o curso, né, eu acho que é isso, gente. Não, e entender essa perspectiva, porque, assim, no caso da proposta do curso que a gente está trazendo de alfabetização na perspectiva do letramento, a gente, no geral, parte do método global. Tá? Isso é importante, que a gente sempre está objetivando que a criança tenha uma ideia da função social da leitura e da escrita. Por isso, então, a gente parte do todo. Né? Mas para a construção dessa consciência fonológica, então, o que é assim? Primeiro, a gente trabalha o aprender a ouvir com a criança. Eu sempre lembro, não sei se está aí o Renato, que ele perguntou na educação infantil, porque hoje tem uma pressão para a gente alfabetizar na educação infantil. Tem uma linha teórica que é contra, tem uma linha teórica que é a favor e que impõe isso. E tem as famílias, para quem é professor de... Enfim, no sentido geral... Tá bom, só um pouquinho. Ah, não, eu acho que ele tirou a mão, o Edenilson. Foi. Então, mas assim, gente, quando eu começo a trabalhar essa consciência fonológica, ou aprender a ouvir, sabe aquelas atividades básicas do pedir para as crianças fecharem os olhos, fecharem os ouvidos, não, só os olhos. A gente pede, fecha os olhos, aí a gente bate a mão, fala, de onde que está vindo esse barulho? Bate o pé, esse barulho é de quê? Esse barulho é de quê? E a gente bate o tambor, não sei se vocês já fizeram isso, né, dando aula, mas a gente começa fazendo com que a criança aprenda a ouvir e a distinguir os sons. Esse é o primeiro passo em um trabalho com a consciência fonológica, que é o aprender a ouvir, para depois a gente começar a trabalhar o conhecimento alfabético. E aí,
Quando eu começo o conhecimento alfabético, por exemplo, uma das coisas que é muito comum da gente fazer, eu peço para os alunos começarem a ter, mas eu não sei se a Anne vai conseguir passar um vídeo do YouTube que eu separei, a gente começa a ter uma consciência da frase, para que dentro da frase a criança tenha uma consciência das palavras. Vocês entenderam? Essa perspectiva, assim, eu sempre vou partindo de um todo, para depois eu passo a frase para as crianças para que as crianças possam construir uma consciência das palavras, para depois aí eu vou para sílabas, para a consciência da sílaba, para depois a consciência da unidade do alfabeto. Né? Essa é uma perspectiva. Então, eu acho muito legal vocês sempre pensarem nisso. Tá bom, eu estou com uma criança pequena, eu preciso fazer com que ela aprenda a ouvir. Para depois ela construir o conhecimento alfabético. Para depois eu começar a desenvolver a fluência, o vocabulário e a compreensão de texto. Tá? Esses 5 pontos, então, eles são fundamentais. Dentro desse trabalho com a consciência fonológica, mas eu acho que a professora deve fazer isso num sentido bem geral. Gente, tem 3 princípios. Eu faço junto, e as crianças fazem sozinhas. Tá? A gente tem mania de, muitas vezes, colocar as crianças para fazer. Não, eu faço, a criança me observa. Depois que eu fiz, que seja a leitura do alfabeto, que seja a leitura do texto, que seja um movimento de consciência fonológica, que seja a falar uma frase, depois indo falando e mostrando para elas essa relação do som e da letra, para depois eu falei, vamos falar junto agora? Vamos ler junto? Para depois eu pedir uma criança para fazer a leitura. Eu faço junto e a criança faz sozinha. Tá? Então, assim, começar o planejamento de vocês, essas questões, elas têm que estar bem organizadas também. Depois que eu trabalhei essa consciência da frase, eu começo com a consciência das palavras, das sílabas, e aí depois só que eu vou para aquelas famosas aliterações, que é quando a gente começa a falar matou, mata, e vai mostrando como que essas mudanças mudam o sentido da palavra com a criança. Né? Então, esses pontos para o planejamento, eles são fundamentais. Os princípios metodológicos do tempo, gente, se tiver alguém querendo falar, fique à vontade, viu? Dessas questões que eu estou falando. Anne, quer pontuar alguma coisa? Não, pode continuar. Oi? Não, pode continuar. Tá. Dentro dos princípios metodológicos do tempo, como critério para a distribuição das capacidades ao longo do ano letivo. Gente, tem capacidade aqui, daqui a pouco vocês vão perceber que são os conteúdos mesmo. Por exemplo, você vai fazer uma atividade do aprender a ouvir, você vai ter que ser, assim, 10 a 15 minutos. Porque a criança também tem um tempo de compreensão que ela parou, você começou o movimento, você começou a fazer, você bate uma coisa, bate outra, fala uma coisa em um canto, dá o eco lá, aí daqui a 15 minutos ela já parou de prestar atenção naquilo. Então, é importante vocês prestarem atenção o tempo todo. Falou essa atividade de falar a frase, de ler a frase, trabalhar a consciência da palavra. Também, assim, vocês vão ter que ir separando, assim, e assim, isso a gente precisa de fazer, tá? Aí, depois, você vai falar assim, uma atividade de leitura com diversos gêneros textuais, da criança do no segundo ano. Aí você já pode pensar de 20 a 30 minutos. Tá? Então, assim, e por quê? Muitas vezes, e aí eu falo isso assim, e eu falo com muita propriedade, eu faço críticas a mim mesmo o tempo todo, inclusive sendo professora do ensino superior, coisas que eu fazia no início do ensino remoto, eu já não faço mais, estou errando com outros erros que eu já tem erros que eu já aprendi com ele, tem erros que eu ainda não experimentei, então eu estou experimentando. Então, para mim, a sala de aula é empiria pura e a gente só vai fazendo as coisas, errando e avaliando esses erros. Então, eu penso muitas vezes eu pensava uma atividade de 50 minutos.
né? Faço uma atividade no livro, passava a página tal, tal e tal, e deixava. Então, hoje, quando eu penso, eu faço sozinho, eu faço junto, e a criança faz sozinha. Né? Que são esses princípios, que às vezes a gente manda a criança fazer para depois fazer a correção. Tipo, você não deu nenhum instrumento para a criança estar fazendo aquilo. Né? Esse início aqui do ensino remoto, a gente foi muito naquela coisa de tentar fazer como se fazia no presencial. E o modelo do ensino é um pouco diferenciado, apesar da gente usar os mesmos textos, de serem as mesmas capacidades, os mesmos conteúdos, a gente tem que entender que é uma outra abordagem. Tá? E aí, para isso, ou no ensino superior, ou no ensino fundamental, ou até aqui para direcionar para a alfabetização, que é a nossa pauta principal aqui, a gente precisa ter isso muito bem definido. Que tempo a gente vai usar, que planejamento nós vamos fazer para cada uma das atividades propostas. E aqui, dentro desse processo de alfabetização, ela vai falar que as capacidades linguísticas, elas são descritas como procedimento observável, né? É aquilo que eu consigo ver a criança fazer. É introduzir, é trabalhar, é consolidar. E sempre que aparece um avanço das crianças nesse processo de alfabetização. Então, são esses componentes observáveis das capacidades e o seu desenvolvimento que devem orientar a distribuição ao longo do ano e a abordagem, que foi essas que a Andrea colocou aqui, né, a ser privilegiadas no nosso trabalho pedagógico. Então, para a organização do pensamento, para a organização do cotidiano da escola, da sala de aula, para a alfabetização, é importante que a gente pense sobre duas principais capacidades. Uma que é de introduzir, pensando nesses métodos, pensando na quantidade de tempo, e a segunda ideia é do que a gente precisa trabalhar sistematicamente. Então, só para a gente já ir diferenciando cada um desses pontos, a gente tem que entender que, primeiro, tem aqueles conhecimentos que a gente vai introduzir, é o primeiro contato da criança com ele, educação infantil, como a Andrea falou agora, né, que a gente não alfabetizava ainda, mas que de um tempo para cá tem tido essa pressão para poder alfabetizar, ainda tem autor que é contra, mas eu mesmo, quando fui professora da rede, tinha muita pressão para alfabetizar, até porque tinha aquele prêmio do professor alfabetizador que os professores se matavam para poder ganhar R$800. Era uma loucura. O povo se intrigava, uma boicotava a outra, era um negócio sério. Mas a ideia desse início da educação infantil era muito da introdução, né? Eram os primeiros contatos com certas capacidades, como, por exemplo, as letras. Né? Eles não conheciam letra, né? A criança ainda muito pequena, estava começando o seu processo de escolarização, então o processo de conhecer as letras, saber que letra forma a palavra, isso a gente vai introduzindo já na educação infantil, tá? E tem também aquelas que a gente vai trabalhando sistematicamente ao longo do tempo. Então, um dos exemplos é esse que a Andrea vem discutindo, que é a consciência fonológica, por exemplo. Outro que o autor traz no texto é a da leitura de contos, por exemplo, de leitura e escrita de diversos, sei lá, conto, poema, historinhas, né? Isso precisa ser trabalhado ao longo de todo o processo do ensino fundamental e não só no início. Então, já não é mais a introdução de uma capacidade, mas sim trabalhar aquela capacidade sistematicamente a partir de diversas atividades diferenciadas. Dando continuidade, assim, né? Então, gente, tem umas coisas que coloquem na cabeça, assim, sabe? Introduzir, trabalhar, consolidar, sabe? E aí é aquela questão que eu estava falando, né, anteriormente. Eu estou introduzindo. Trabalhar, eu faço junto, consolidar, a criança faz. Tá? Então, as atividades que as capacidades, os conteúdos, os conhecimentos que vocês forem desenvolvendo, pensem nessas 3 palavrinhas que ajudam muito para vocês introduzir, trabalhar, consolidar. Aí vocês perguntam, Andréia, Anne, como que eu introduzo? Eu faço. Andréia, Anne, chefes, como que eu trabalho? Eu faço junto. Como que eu consolido? A criança faz com o meu acompanhamento. Tá? Quais capacidades previstas no planejamento anual devem ser introduzidas? Ação pedagógica de introduzir uma capacidade no planejamento diário significa o ensino de alguns conhecimentos,
cujas metas de consolidação estão previstas para um tempo mais longo de escolaridade. É o que a Anne estava falando. Então, vocês vão definir, né? Eu dei o exemplo aqui da consciência fonológica. Quais são as capacidades? Aí a Anne falou dos gêneros textuais. No geral, quando está ali no final da educação infantil, no primeiro ano, segundo, a gente introduz como? Com as parlendas, com as histórias em quadrinhos, com os contos, não é isso que a gente faz? Só que essas capacidades são aprendidas a vida inteira, né? Porque quando vocês entram na faculdade, vocês vão aprender o quê? Escrita acadêmica. Né? Quando vocês vão para a especialização, vocês vão aprender o quê? A elaboração de uma pesquisa, de um TCC. Quando vocês vão para o mestrado, quando vocês vão para o doutorado, quando vocês vão para o pós-doutorado, quando vocês vão escrever seus textos, seus livros, seus artigos. Então, são coisas que a gente... os gêneros textuais, a gente aprende a vida inteira. Eu agora vou cavar um tempo para fazer um curso com a Cidinha, que é uma mulher negra do movimento negro, que é uma escritora muito famosa, e que ela dá curso sobre escrita de conto. Então, assim, eu estou esperando um tempinho para eu pagar o curso dela. Desculpa, escrita de crônica, que eu adoro ler crônica, eu já tentei ensaiar algumas escritas, estão guardadas, mas é uma coisa que eu quero aprender. Né? Então, a gente aprende os gêneros textuais a vida inteira. Então, definir as capacidades, o que vocês querem ensinar? Por quanto tempo? De novo, né? Aquela coisa que eu fico, assim, das dicas da gente, né? Definir as capacidades, por quanto tempo deve ser trabalhado, e selecionar a atividade, considerar outras capacidades e aquisições prévias que precisam. Pode trocar, Anne. Só vou fazer um parêntese aqui, nessa ideia da seleção das atividades. Quando a gente está selecionando as atividades, tem outras coisas que a gente precisa considerar, além da capacidade que a gente quer que a criança aprenda, que é a ideia das capacidades que ela já possui e as aquisições prévias, né, do que elas conhecem. Então, por exemplo, o rótulo é uma maneira muito bacana da gente pensar, por exemplo, para que eles tragam de casa. E aí tem um lá que usa o sabão Omo, tem um que usa o sabão Ace, tem um que usa o Bem-TV. Então, são aquisições prévias dele, né? São coisas que eles conhecem. Ao mesmo tempo também da parlenda ou um conto, né? A parlenda é mais curtinha, dá para decorar, o conto já é mais longo, a gente precisa saber em que nível essa criança já está, né? Então, para pensar nessas atividades, é importante que a gente considere também as capacidades que ela já tem e as aquisições prévias que já vêm com essas crianças. A Laura colocou, sempre avaliando o processo, né? E é exatamente isso que faz. Assim, a gente tem o planejamento anual, a gente tem o planejamento mensal, semanal e diário. Mas, e aí, à medida que a gente vai ensinando, dando as aulas, a gente vai refazendo esses planejamentos o tempo todo. Né? E como que acontece essa introdução? A Anne que faz slide bonito, eu faço slide aqueles slides de texto. Da gente. A Anne colocou aqui um espiral. E aí ele vai representando como inicia essa introdução, né? Então, primeiro a gente mobiliza esses conhecimentos prévios, como, por exemplo, eu acabei de falar dos rótulos, né? É um conhecimento prévio dele, é o sabão que a mãe dele usa lá na casa, né? Então, é algo que ele já conhece anteriormente. Familiarizar o aluno com aquilo, né? Mostrar que ali naquele sabão ele está representado não só pela logomarca, mas que ali tem uma palavra, tem o nome do sabão, e aquela palavra é composta por letras, por sílabas, e ela tem um sentido, né? Então, familiarizar esses alunos. Depois a gente colocar situações de uso específico, né? Por exemplo, pensar em frases que tenham a ver com aquela palavra, né? Com aquele rótulo. E aí depois a gente faz a inclusão alternada e flexível, né? O que significa isso? Eu coloco aquela mesma palavra para depois formar uma outra frase ou para colocar um outro sentido. Não só a palavra, mas pode ser a sílaba, né? Formando uma outra palavra parecida.
E aí, depois disso, é que aquele conhecimento, aquela capacidade, ela vai adquirindo uma complexidade progressiva. Então, é isso que ele começa lá na espiral pequenininho, né, por um movimento, por mobilizar aquele conhecimento que o aluno já traz, que já é inerente, não, perdão, já está internalizado por ele, e depois a gente vai aumentando esse espiral para que a gente consiga essa capacidade de maneira mais complexa. E aí, para ilustrar isso, eu trouxe o crochê, né? Não sei se aí alguém já tem costume de fazer isso, mas o crochê a gente começa com uma correntinha, né? Vamos dizer que são esses conhecimentos prévios, é aquilo ainda muito, concepções ainda um pouco mais embrionárias sobre ver que ali tem uma letra, mas não sabe o que significa, ver que ali tem uma palavra, mas não consigo ler aquela palavra, não consigo atribuir um sentido. Então, isso aqui ainda é aquela correntinha lá do crochê. E aí depois a gente vai... É um elozinho que está ligando um do outro, né? Depois um elozinho que está ligando no outro. Isso, um elo ligando no outro, assim como a correntinha do crochê, que depois vira uma florzinha, que depois vira um tapete, depois vira uma coxa de cama, e a casa da gente está assim, ó, coxa de cama, tapete, cortina, tudo de crochê, fronha, né? Então a gente começa pequenininho ali com a corrente, de repente está tudo assim, né? Já consegue ler texto, já consegue fazer TCC, tá? Então, mas as capacidades elas começam nesse sentido. A gente precisa ir introduzindo devagarinho como crochê. Aprende primeiro a correntinha, depois a florzinha, depois o tapete, e depois é que a gente vai para peças mais complexas. Aí a gente vem para esse segundo tópico, que é quais capacidades previstas no planejamento precisam de ser trabalhadas sistematicamente. O que é aquilo que toda vez, assim, no nosso planejamento, a gente precisa de sempre estar retomando? O objetivo do trabalho sistemático é sempre de possibilitar a aprendizagem de certos conhecimentos e capacidades em períodos mais curtos, geralmente colocadas como metas de trabalho anual. Algumas capacidades do processo de alfabetização precisam ser consolidadas a cada ano de escolaridade. Precisam ser trabalhadas todos os dias de forma intensiva e frequente. Aí, dessas capacidades, a gente tem a perspectiva metodológica indutiva e a avaliação contínua da aprendizagem. O que para vocês a gente precisa de trabalhar? E aí, assim, tanto os alunos do PIBID já estão na escola, já estão entendendo, já estão fazendo acompanhamento e monitoria dos alunos, os alunos da residência já estão dando aula, e as professoras e os alunos formados aqui também já têm essa vivência. Então, quando vocês estão fazendo esse levantamento, para vocês, quais são o que precisa a gente estar sempre trabalhando? Essa sistemática mesmo, assim, o que na cabeça de vocês a gente precisa de estar sempre retomando com os nossos alunos, no nosso planejamento de aula? Quero ouvir. Hein? Quando você está pensando nessas, na perspectiva da metodologia indutiva, né, que é aquilo que é uma abordagem que a gente vai realizando de forma como mecânica, por meio do qual privilegiam-se atividades de análise e comparação por diferenças e semelhanças dos diversos objetos ensinados. Que vocês, assim, vai sempre pensando de trabalhar indutivamente com os alunos, nesse início da alfabetização? Todo mundo foi embora. Todo mundo foi embora, todo mundo tá... Eu fiquei na dúvida aí, professora, mas eu acho que que a gente tem que ter em mente é a aprendizagem dos alunos, né? Se eles estão conseguindo aprender mesmo, né? Com o planejamento aí, com as atividades que estão sendo, com os métodos, né? Eu acho que o que tem que ter em mente também é essa aprendizagem. Eu acho que esse é o retorno para a gente. Opa, desculpa.
A aprendizagem também, se as metodologias e os métodos que eu estou aplicando, se eles estão sendo condizentes com a realidade, né, daquele meu aluno, daquela minha turma. Porque muitas vezes eu faço um planejamento querendo que o menino aprenda durante esses 15 dias, digamos que nós vamos trabalhar a letra B, né? A filha silábica B durante uma semana. E eu elegi ali 2 estratégias metodológicas, e no final da semana, quando eu faço uma avaliação, meu aluno não aprendeu. E aí eu vou verificar, será se foi a minha metodologia, a forma como eu apliquei, né, que não fez essa criança consolidar aquela aprendizagem. Então, assim, a capacidade que eu tenho que ver também, o que eu tenho que observar também nesse planejamento, a questão do tempo, o tempo que eu reservei para isso, a minha metodologia, né, o recurso que eu utilizei, porque às vezes a mesma letra pode ser trabalhada com 5 vezes, com recursos diferentes. E aí eu vou observando qual foi a melhor maneira que o aluno aprendeu ali. E aí eu falo muito alto. Tinha uma aluna que, quando ela estava em casa, ensinando as bonequinhas dela, ela falava muito alto com a boneca. Aí a mãe dela perguntou, minha filha, por que você está falando assim? Ela disse, porque a tia Geane fala desse jeito. E aí, quando ela chegou em casa, na escola, a mãe dela me contou, eu observava que de vez em quando ela regalava o mesmo olho. Então eu comecei a perceber que ela tinha, às vezes, até medo do meu tom de voz, porque eu falava muito alto, aí ela ficava assim, tipo, se assustando, sabe? Ela entendia que eu não estava brigando, porém, aí eu fui dizendo para eles, né, que eles iam fazendo assim com a mão, tipo um botãozinho do rádio. Então, quando eu estivesse num tom bem alto, eles faziam o botãozinho para ir abaixando. Aí eu fui controlando o meu tom de voz. E eu comecei a perceber que ela teve uma aprendizagem maior a partir daí. Né? Ou seja, o meu tom de voz irritava, atrapalhava, porque minha voz já é de taquara rachada, então atrapalhava a aprendizagem dela. Então, às vezes, até a forma como eu me porto na sala de aula pode atrapalhar a aprendizagem. Sim, mas, Jeane, quando a gente está falando aqui em metodologia... Só um pouquinho, tá, Edenilson? Quando a gente está falando em metodologia indutiva, é quando a gente vai inserindo as palavras, né? E aí a gente começa a trabalhar com as crianças as possibilidades de variação dessas palavras. Então, eu jogo casa, né? E depois eu começo a pensar tanto nessa relação grafema e fonema, como também nas possibilidades mato, mata, casa, e aí a gente vai trabalhando. Então, muitas vezes eu faço assim, maçã, né? Aí com C cedilha, e as crianças vão falar, eu mostro uma maçã, né? E aí eu coloquei massa de tomar, massa de macarrão, né? Massa. E aí depois eu coloco maçã. Aí a criança fala assim, nossa, massa, maçã. Mas que, professor, a tonalidade está diferente. Mas maçã eu escrevo, aí eu vou começar a trabalhar indutivamente essa variação na. Gente, tem alguém. Eu que estou fazendo esse barulho? A variação das questões ortográficas. Isso. Então, essa metodologia indutiva é muito nesse sentido de eu ir colocando palavras e apresentando novas palavras a partir da variação linguística. Edenilson? Ligar aqui o ventilador para falar. Então, professora Jeane, eu fiquei pensando sobre isso também, né? Porque nos estágios eu tive um caso, né, que me fez refletir muito, né, sobre o processo de alfabetização. Eu estava acompanhando um aluno numa atividade individual, e aí era para aprender o nome do nome dele, né? E aí a gente tinha uma fichinha para trabalhar esse nome, né? E um nomezinho curto, né? E aí eu trabalhando com ele, tudo, reconhecendo as letrinhas do nome e tal, e eu falando com ele, né? Que letrinha é essa? Aí ele ficava olhando, a letrinha A de quê? A de Arthur. E acompanhando nessas atividades com as demais letras. E aí, acho que na segunda ou terceira, o menino começou a olhar para mim assim, aí ficou meio desconfiado, aí eu olhava para cima, olhava para baixo, aí, ei tio,
lá em casa tem não sei o quê, lá em casa tem um pato. Aí eu, ah, tá, mas aqui, Arthur, vamos voltar. Sabe, então, assim, naquele momento, ele não estava tão interessado, né, na atividade. A gente vem traz todo esse planejamento, né, a forma que você vai abordar, né, e tudo mais. Aí tem o método fônico, né, aí tem a silabação também, a grafia, né, as letrinhas e tudo, para ele começar. Aí a gente vê que ele não, e eu percebi que ele não estava naquele momento, mas eu tinha que estar induzindo, né, eu tinha que estar naquele momento ali, trabalhando, cativando, né, buscando chamar a atenção, naquele momento, porque era o meu trabalho, né, naquela atividade, assim, aí eu tinha um objetivo, né, mas só que a criança não estava tão imergida, né, e eu comecei, e como estava no início, né, e tudo mais, só tinha cursado a disciplina de 60 horas, e a gente pensa que sabe muito, né, que aquilo ali seja suficiente, e eu fiquei desesperado, eu fiquei frustrado, porque o menino não tava correspondendo. Aí o problema está comigo, o problema está com ele. Não, gente, é um processo. Né? E muitas vezes as pessoas não querem entender. Né? Na escola mesmo, esse menino não aprende, a família vem, esse menino não aprende, a gente fala, a gente ensina. Mas é um momento, né? Assim, e esse processo de leitura escrita, quando você menos imagina, é um alerta, assim, sabe? Ele começa a reconhecer as letras, vai fazendo essa junção, aí vai conseguindo ler de pedacinho, vai conseguindo ler uma frase, e quando você menos percebe, professor, eu tô lendo, tio, eu tô lendo, sabe? É uma emoção muito grande. E muitas vezes a gente, pela automatização do momento, né? Pela a automação aí da correria mesmo, né, de que você precisa fazer isso, os documentos dizem isso, tem que ser na idade tal. A pressão da escola é tão grande que às vezes a gente fica meio que, meu Deus, não está aprendendo. Será que tem algum problema com isso? Pois é, Denilson, por isso, então, é fundamental a avaliação contínua. Né? Essa é a questão que se coloca para a gente. Né? Por isso que a gente precisa do tempo todo estar avaliando e refazendo esse planejamento dentro e utilizando outras metodologias dentro daquilo que se precisa ser trabalhado. Pode trocar, Anne. Certo. Só para a gente colocar aqui um pouco mais sobre a questão dessas atividades que devem ser trabalhadas, dessas capacidades que devem ser trabalhadas sistematicamente, ele vai trazer um exemplo aqui de uma dessas capacidades, mas é importante que a gente pense nelas como aquelas atividades que a gente precisa trabalhar regularmente dentro da sala de aula durante esse processo de alfabetização. Cada um dos estágio de alfabetização vai ter as suas competências, tá? Mas aí, por exemplo, naquelas crianças que estão, como a gente falou, no início dessa alfabetização, a leitura tem que ser diária, todo dia a gente tem que tirar um tempinho para ler para elas. Mostrar as letrinhas é importante trabalhar de maneira diária. Mostrar a sílaba, mostrar algumas palavras tem que ser trabalhado de maneira diária, tá? Então, essas capacidades, elas devem ir mudando no cotidiano, né? Hoje eu trabalho, como a Jeane deu o exemplo aí do B, então vou ficar lá no bar, bebe, babu, né? Mostra para elas lá nos quadros que elas colocaram que B mais A é igual a Bá. No outro dia eu coloco lá várias fichas e peço para que elas identifiquem onde está o B com A, o B com E, o B com I, né? Então, essas capacidades que devem ser trabalhadas, né, todo dia, elas precisam estar presentes lá nesse planejamento. E aí ele vai colocar aqui um exemplo para essa atividade, né, de capacidades que precisam ser sistematizadas. E aí ele coloca aqui a sistematização iniciais pertinentes à consciência fonológica, a André explicou um pouquinho melhor aí no início. E essa consciência fonológica, gente, mais uma vez, a gente já discutiu um pouco isso no início, mas é importante que a gente pare de demonizar as práticas tradicionais, é preciso que a gente pare de achar que o método indutivo, por exemplo, ele é uma coisa péssima, né? Mas eu também não posso trabalhar apenas com ele. Tá bom? Então, o método indutivo é aquele, por exemplo, que eu trabalho com a memorização, com a repetição, comparando as palavras, tá? Como a Andrea deu o exemplo aí da massa e da maçã, tá?
Eu posso, por exemplo, fazer a chamada, dizer, vamos lá, circular aqui na chamada, onde é que está a letra A, né? E todo mundo vai lá procurando onde é que está o A, por exemplo. Então, a gente tem que parar com essa ideia de que o que é tradicional, que esses métodos anteriores, eles são demonizados, né? São ruins, são péssimos, mas às vezes a gente precisa lançar a mão deles. E uma das possibilidades para se trabalhar no cotidiano é o método indutivo, é a avaliação contínua que a Laura também citou aí anteriormente. E aí, nessa proposta aqui, para falar sobre a consciência fonológica, ele traz um quadro, né? Começa falando sobre o objetivo das atividades, onde ele vai descrever, vai falar do período, e aí para Edenilson, com aquele aluno lá dele que teve dificuldade, começou a dispersar querendo falar do pato, pode ser que o senhor tenha excedido aí o tempo da atividade, viu, Edenilson? Levar um tempo muito comprido, por exemplo, para uma criança pequena é uma bobagem. Ele começa aqui ouvindo super empolgadão. Daqui a 10 minutos ele não quer mais nem saber o que você está fazendo. Pode ser o livro piscando, ele não quer mais ver, tá? Então, a gente precisa, né, familiarizar a criança com diferentes sons do objeto, falando aqui da capacidade fonológica, como a gente colocou agora há pouco, né? Começa sempre com familiarizar, aqui a correntinha lá do crochê, e aí ele traz aqui jogos de competição entre as crianças para... Jeane, desliga seu microfone, por favor, que está dentro. Obrigada. Os jogos de competição entre as crianças para reconhecimento dos sons dos objetos presentes na sala de aula, dos brinquedos, dos ruídos da rua, entre outros. E aí a gente pode colocar... Eu fazia isso com os animais, né? Colocava lá a fotinha do animal, várias fotinhas na caixinha, plastificado para o menino não ir rasgando e poder usar com as próximas, né? E aí eles iam sorteando. Aí faz aí o barulho do animal que você viu a figura. Aí o cachorro, aí ele começa, rau, 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 aí a turma tinha que adivinhar. O grupo que falasse cachorro primeiro ganhava o ponto, né? Então, a primeira coisa é ensinar eles a ouvirem, né? Como a Andrea falou. Vamos fechar o olho. Estamos batendo de que lado? É na frente, é atrás, é de um lado, é da esquerda, é da direita, né? Então, a primeira ideia aqui que ele propõe é esse do jogo da competição, do reconhecimento dos sons, que, na verdade, ainda não tem muito a ver, de fato, com a letra, com a palavra, com a alfabetização, mas ele já é uma familiarização para o que vem na frente. Quando a gente for falar maçã, a gente fala, tem quantas sílabas, né? Tem maçã, né? Então, já é o início para que eles entendam que o som ele é importante para esse processo aqui. O próximo para familiarizar esse objeto, uma outra sugestão que ela faz aqui, é dos jogos de memória para identificação de sons numa determinada frequência, né? Também tem a brincadeira do telefone sem fio e a brincadeira dos sons diferentes dos animais. Então, essas atividades dessa familiarização com os sons diferentes tem que acontecer 2 vezes por semana e, no máximo, 15 minutos, tá? Quando passou para os 16, os meninos já não estão mais querendo brincar. Então, é importante a gente começar a respeitar esse tempo. E aí, é importante a gente ficar... e tentar entender que turma é que a gente está, né? Tem algumas turmas que vão se permitir brincar os 20 minutos, tem turma que só vai querer 5, tá? Então, isso aí a gente só sabe mesmo com base nas avaliações contínuas, tá? A próximo objetivo, a próxima proposta faz referência a desenvolver a atenção para a estrutura sonora das palavras. Então, a gente já vê que não é mais apenas aqui do familiarizar, tá? A criança já entendeu como é os sons, já entendeu como funciona isso, aí agora a gente vem para deixando a atividade mais complexa, que tem a ver com a estrutura sonora da palavra. E aí ele propõe aqui a brincadeira do lá vai a barquinha carregadinha. Palavras começadas com K e terminadas em ão, e outras variações, né? E aí eu não conhecia essa brincadeira, não sei se a Andrea era comum para ela lá, eu fui pesquisar para saber o que era essa brincadeira. Vocês faziam isso? Hein, Andrea? É do Sudeste isso aí? Porque aqui no Nordeste não brincava de barquinha carregadinha, não. Não, assim, quando eu comecei a alfabetizar, não, assim, não tinha, mas é uma proposta, mas não tinha, não. Tá, eu pensei que era uma brincadeira, já que todo mundo brincava lá. Eu já comecei mais com as parlendas, os poemas, essas coisas. Como é nessa brincadeira? Eu vi as crianças brincando, e aí a professora sugere uma sílaba, né? Por exemplo, aí o do exemplo é o K,
E aí a gente vai dizendo, lá vai a barquinha carregadinha de cá, aí uma diz cachorro, o outro diz carvão, de cama, de sei lá, o que tiver com K na cabeça deles, eles vão colocando. Aí lá vai a barquinha carregadinha de, aí palavras que terminam com ão, carvão, caminhão, né, chão. Então, que eles vão lá pensando em palavras que terminam com ão. E aí dá atenção para eles de que o caminhão começa da mesma forma que casa, tá? E aí é uma consciência já de que as palavras elas têm uma representação, tá? Então não é mais aquele barulho aleatório de coisas do cotidiano dele, já é referente às palavras. E é muito legal essa proposta, assim, né, de pensar. Eu também não trabalhava, porque todo mundo sabe que eu sempre fui mais da educação de jovens e adultos, então a gente já começava com rimas, mas é muito legal com a criança e com a questão da consciência fonológica, nessa busca de desenvolver a estrutura sonora. Então, assim, vai essa coisa mesmo. Começa com K, termina com A, começa com isso, e aí elas vão tentando trabalhar no raciocínio delas, e depois que a gente vai para esse processo da escrita. É muito legal. Uma que não tem aqui, né, na sugestão deles, mas que eu usava muito era a dedonha. Né, para as criancinhas menores, a gente ia lá, às vezes pescava, né, no alfabeto que estava lá, mas a gente brincava muito de adedonha. Só que não anotada, tá? Igual a gente já maiorzinho fazia, mas a dedonha mesmo só falada, né? Diga aí uma fruta com tal coisa. Aí, quando eram menores, a gente generalizava. Gente, e aí o texto propõe um trabalho assim, né? E eu acho isso bem legal para a gente ter em mente. Agora, no ensino remoto, com a residência, eu buscava fazer muito isso, assim, que eu já tinha trabalhado algumas questões anteriores, não esse texto, outros, e que eu sempre falava assim, que capacidades a gente precisa de desenvolver. E aí, nos vídeos que as meninas e os meninos gravavam, eu ia analisando o que eles estavam desenvolvendo ali com as crianças, porque muitas vezes a gente faz, só que a gente não entende, teoricamente, o que a gente está fazendo. Então, quando a gente está pensando, né, que dentro da apropriação do sistema da escrita e das capacidades a serem atingidas no primeiro, no segundo e no terceiro ano do ensino fundamental. Quando vocês forem fazer o planejamento, que muitas vezes a gente faz o planejamento ali, só que quem fez os livros didáticos, eles pensaram no desenvolvimento dessas capacidades. Tá? E aí é importante aprendê-la a lê-las dentro do livro didático que vocês estão trabalhando. Então, compreender diferenças entre a escrita alfabética e outras formas gráficas, aquilo que a gente trabalhou com vocês lá no início, quando eu dei o exemplo da escrita chinesa. Dominar as convenções gráficas. Que é isso? É compreender a orientação do alinhamento da escrita, entender por que eu escrevo uma palavra e deixo o espaço em branco, compreender que a escrita ela começa da esquerda para a direita, reconhecer as unidades fonológicas, como sílabas, rimas. Vocês viram? Uma brincadeira. Gente, eu vou falar uma coisa, assim, quem cai na minha mão para ser me orientando de TCC ou de curso de especialização e as outras coisas da vida, quando vem assim, a importância do lúdico, eu sou uma que infarto com isso, que assim, já está dado que é importante, né? E tudo que você vai lá discutir a importância, eu falo, meu filho, não tem, na educação já está dado, que tem que se trabalhar dessa forma, é porque é importante. Mas por que eu estou brincando com isso? Quando a Anne colocou aí no slide anterior, a gente vai lá, que seja a dedonha, que seja a barquinha carregadinha, que seja as parlendas, né, que eu já gostava muito de recitar, de ficar falando e mandar. A pessoa autoritária é assim, de pedir para eles terminarem as frases. Então, isso é lúdico? Não, gente. Eu sou uma pessoa muito pouco engraçada para quem convive comigo diariamente. E eu falo isso, é sério. Eu sou uma pessoa séria. Assim, eu não sei se é legal, eu não sei se é engraçado. Imagine eu lá com as turminhas das criancinhas com essa voz grossa que eu tenho. Então, era uma coisa meio assim. Mas, quando eu começava a fazer as atividades, que seja, né, a dedonha, que seja a barquinha carregadinha, que seja
cantar eu já cantava mais, né? Eu tenho a voz grossa, sou um contralto, então minha voz é razoavelmente boa, então para cantar eu me sentia mais à vontade, para recitar também, mas eu não faço isso, não era para ser lúdica, não, eu fazia isso enquanto metodologia, que é exatamente o trabalho com essas unidades fonológicas, com sílabas, rimas e terminações de palavras, que aí eu volto àquela questão da consciência fonológica. Eu primeiro faço, para depois fazer junto, para depois pedir para fazer sozinho. Tá? Então, quando vocês pensarem, eu sou muito legal, eu trabalho com lúdica, eu olho para a pessoa assim, mas está fundamentado em quê? O que você vai desenvolver com a criança com essa atividade lúdica? Não é o lúdico pelo lúdico. E muitas coisas que a gente faz para trazer essa criança para o processo de alfabetização, que sejam as leituras com a voz bonita da Anne, com os espaços que ela constrói, isso eu gostava de fazer também, de construir os espaços, mesmo para os meus alunos adultos, de ter na minha sala de aula o canto de leitura, com o tapete, com as almofadas, que eu falava, tá todo mundo cansado, são 7 horas da noite, chega mais cedo, deita lá, enquanto vocês tiram uma sonequinha para começar a aula, no meu caso, a professora de adulto, tem o jornal do dia, tem isso, tem aquilo, vai lá dando uma distraída. Eu estava fazendo isso para eles distraírem, quem me conhece sabe que não, eu estava fazendo aquilo como uma proposta de introdução a diversos gêneros textuais, que depois eu falava, João, o que tu pegou aí? Ah, professora, eu peguei isso aqui, eu queria que a senhora me explicasse que história é essa do Palmeiras ter perdido para o Corinthians ontem, né? E aí eu falava, nossa, né? Quem tinha que ter ganho mesmo era o Atlético, que está lá na frente, eu sou atleticana, e aí brincando com eles, mas eu falei, não, isso aqui é uma leitura de jornal, essa é uma reportagem, é isso, isso e isso. Professora, aqui, o que vai acontecer na novela hoje? Eu estou aqui na sua sala, ai, vamos ler então, gente, junto. Eu não estava fazendo isso como espaço lúdico de ler o resumo da novela para as minhas alunas, ou de ler o Salmo 23 para quem quisesse, eu estava fazendo como uma estratégia de leitura. Né? E aí, isso é importante, compreender a categorização gráfica e funcional. Então, como que é a organização? Como que funciona a construção de uma sílaba, vogal e consoante? Conhecer e utilizar diferentes tipos de letras, né? A gente sempre tem uma discussão, e aí eu já parei para ler muito sobre isso, por que a gente começa com a letra bastão para depois ir para a letra cursiva? A letra bastão é a letra que está em todo lugar, que está mais nos outdoors, que está... Então, é mais fácil para o aluno começar, né? Por que a gente começa com letra maiúscula? Por que a gente usa letra minúscula? Porque todo nome próprio começa com letra maiúscula. Como eu vou distinguindo isso no texto? Isso precisa de ser explicado, e a gente começa a explicar isso na educação infantil. Aí, de novo, eu retomo. Isso é conceito de alfabetização, não é fazer cópia com criança, é ir mostrando isso como é construído. Eu estou com criança desde pequena, eu faço leitura de história na lousa e vou apontando. Com isso, eu estou fazendo o quê? Trabalhando essa familiarização e essa consciência fonológica, né? O que é a letra cursiva, o que é a letra de forma, compreender a natureza alfabética do sistema da escrita, dominar as relações entre grafemas e fonemas, dominar regularidades ortográficas e as irregularidades, né? A gente pegou o massa e maçã aí, mas aí vocês vão vendo que a gente trabalha isso o tempo todo até o 3º ano. Porque, segundo o Plano Nacional de Alfabetização, a gente deve, entre aspas, nunca está concluído, mas fechar esse primeiro momento da alfabetização das crianças no 3º ano. Anne? Certo. Então, a gente definiu aí as capacidades, e aí a gente precisa definir os horários regulares para algumas delas dentro da nossa rotina de trabalho. Aquilo que a gente falou, a gente está num processo de alfabetização, e algumas partes desse processo, elas precisam passar pelo crivo mesmo da memorização, né? Então, ela precisa ser recorrente, precisa ser ou diária, ou 3 vezes na semana, ou 2 vezes, mas ela precisa ser recorrente. Então, é preciso que a gente defina esses horários aí. E aí ela coloca que para decisão
desses horários da sala de aula, para que elas se tornem equilibradas, é importante a gente considerar as metas de ensino e aprendizagem projetadas no planejamento anual, e aí isso faz uma retomada para aquilo que a gente já disse, que o planejamento anual ele precisa ser consultado sempre que eu vou fazer os meus novos planejamentos. É preciso também que a gente pense no perfil da turma, tá? Então, definida por um diagnóstico dos conhecimentos que já possuem. E considerar o perfil dos alunos significa considerar o que deve ser ensinado, de que forma, com que tipo de atividade e em que tempo. Então, considerar os alunos, eu coloquei essa fotinha desse monte de menininho, é importante para que a gente pense não só na capacidade que a gente vai utilizar, vai trabalhar naquele momento, né, dependendo do nível de maturidade, de alfabetização que eles estão, mas também como é que essa turma se articula às minhas atividades, tá? E de que saberes a gente já traz daqueles alunos. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo nas minhas aulas de teoria do currículo, quando a gente está falando da organização dos trabalhos, né, da organização desses currículos. E que antigamente a gente tinha aqueles livros que eram produzidos lá pelo Sudeste e que eles colocavam que a Eva viu a uva. Sendo que no Piauí a uva já começou a aparecer, já era quase década de 80, porque não começava a plantar uva aqui. Quem comia uva no Piauí era muito rico, né? Hoje é que é familiarizado. Hoje está um absurdo, né? O preço da uva. Mas ninguém tinha uva no quintal de casa. Então era uma coisa assim, a uva é uva, né? Mas era uma coisa muito distante. Aí tinha também vovó vestiu chale, né? Quem era a avó no Piauí que andava de chale, minha gente, num calor desse, né? Eu vejo a Andréia chegando lá em Floriano com chales lindos, assim, tudo bordado, chiquérrimo, né? Mas não é comum a gente ver aqui. Então é importante que a gente pense nessas peculiaridades da turma, das atividades que eles gostam mais. Tem turma que gosta mais de ler as historinhas da Patrulha Canina, então eu vou investir na Patrulha Canina. Tem turma que vai preferir a Macha e o Urso, então eu invisto mais na Macha e o Urso. Na minha época de professora, foi o início da Galinha Pintadinha, então esses meninos ficavam loucos com a Galinha Pintadinha. Eu tinha tanto material com essa Galinha Pintadinha que eu não aguento mais ver ela hoje, tá? Até o Tadeu tem aqui um pinto que ele ganhou, que é da Galinha Pintadinha. Mas a gente tem que observar os nossos alunos, a gente tem que ter essa interação para a gente saber o perfil dos nossos alunos, tanto do nível de maturação deles, quanto do que eles gostam, do que eles não gostam, daquele tipo de atividade que funciona melhor, porque isso é preciso para que a gente organize melhor o nosso tempo, tá? E independente da diversidade, do perfil, do nosso planejamento, a gente precisa trabalhar as nossas atividades de alfabetização em 2 momentos, né? Essa prática de alfabetização e letramento, ela tem 2 momentos. Uma que são as atividades que são relacionadas à aprendizagem dos alunos das letras e da matemática, né? Dos números, e aquelas outras que são pautadas para as outras áreas do conhecimento. Tá? Então, ele coloca aqui que, independente da diversidade, do perfil do grupo dos alunos existente na escola, do país, um aspecto fundamental para a organização do tempo nas práticas de alfabetização e letramento é o desenvolvimento em cada ano letivo daquelas habilidades e capacidades consideradas básicas para a aprendizagem dos alunos e que lhes possibilitam adquirir novos conhecimentos. E aí está o desenho da porta, não sei porque ele ficou preto agora, acho que voltou, mas ela era branca, tá? Mas é uma porta, para quem não está vendo aí do lado. Porque é muito evidente de que a alfabetização e o letramento, ele é uma porta para conhecimento das outras áreas, tá? Lógico que dá para a gente já ir trabalhando outros conteúdos, outras áreas do conhecimento, concomitante à alfabetização e letramento. Mas quando o aluno começa a ler e escrever, ele torna o processo de aprendizado de outras áreas do conhecimento mais fácil, tá? Então, é por isso que está aí essa portinha. E aí, definir os tempos rigorosos para certas aquisições, né? Então, uma perspectiva levantada aqui há um tempo. Desculpa, é que eu estava olhando para o computador, eu só vejo vocês aqui no cantinho. Oi, Ana. Será que caiu ou ela tirou a mão? Então, pode continuar. Certo. Então, uma perspectiva temporal do trabalho a ser considerada para os alunos que iniciam o processo de alfabetização
é que paulatinamente devem ser aperfeiçoadas habilidades de leitura e escrita, de modo a garantir o domínio de uma prática cuja finalidade não se esgota em si mesmo. Tá? Então, o que significa isso? Significa que a gente está ensinando a ler e escrever, não só para ele ler, escrever e usar na escola, mas para ele usar na vida toda. Então, não se esgota essa capacidade do ensino da leitura e da escrita em si mesma. Tá? Durante muito tempo a gente questionava, não sei se vocês fazem isso no ensino médio, quando a gente estava lá aprendendo aquelas coisas de física, química, né? Eu vou falar aquela coisa da internet, sou de humanas, não sou obrigada a saber disso, mas tem lá aquele monte de coisa de matemática, de física, química, e a gente não vê muito sentido naquilo. A gente fica, só vou aprender isso aqui para poder fazer o vestibular, né? Para fazer o PSU não, como é agora o Enem, né? E aí a gente acha que aquilo ali vai passar e a gente nunca mais vai usar. E aí, a ideia de se trabalhar a leitura e a escrita e todos os conhecimentos escolares é meio que dando um sentido para isso, e não se esgotar em si mesmo. Então, a gente não pode deixar os nossos alunos, enquanto a gente está ensinando a ler e a escrever, de que letra é coisa da escola. Tá? A gente tem sempre que trazer coisas que deem sentido para aquela capacidade. Tá? Então, a gente não pode deixar a finalidade da leitura e escrita se esgotar em si mesmo, de ser algo da escola. Tá? Além disso, ele também coloca aqui para articular essas metas, né, que é se apropriar do sistema de escrita e a formação de um leitor efetivo, né? No planejamento diário, só um minuto que tem alguém pedindo para entrar. No planejamento diário, recomenda-se, por exemplo, que estejam previstos tempos regulares nas rotinas de trabalho para o desenvolvimento de algumas capacidades consideradas básicas, né? Que foi isso que a gente já até retomou. Estou correndo aqui um pouquinho, porque aqui são discussões que a gente já fez, tá? E aí, para que se exemplifique isso, ela coloca propostas que podem estar previstas nas rotinas das práticas de alfabetização e letramento para a organização de um tempo de planejamento. E aqui são atividades que a gente precisa trabalhar no nosso cotidiano, diariamente, quando a gente está alfabetizando, que é o sistema de escrita, que é a leitura e que é a oralidade, tá? E aí o tempo estimado, o mínimo e o máximo para cada uma dessas atividades. Esse tempo, mais uma vez, ele depende do perfil dos nossos alunos. Então, para que a gente trabalhe o sistema de escrita, a gente tem o desenvolvimento da consciência fonológica, que a Andrea já abordou aqui várias vezes, né, durante a nossa fala de hoje, e a exploração de relações entre fonemas e grafemas. Tá? Então, é importante a gente falar sempre aqui desse sistema de escrita. O método com o qual a gente vai fazer isso pode variar semana a semana, do dia por dia, do mês por mês, tá? Mas é importante que a gente trabalhe o eixo do sistema de escrita. E eu gosto muito dessa proposta que eu falo Dutti, porque a gente chama, mas o Antônio Batista, ele traz nesse livro. Claro que é fundamentado nos estudos de linguística, tá, gente? Mas eu acho legal para vocês terem uma ideia na hora de fechar dentro da sala de aula. Então, o que a gente faz muitas vezes? A gente deixa as últimas meia hora para fazer a leitura, né? E aí, mas que sentido que tem? É uma leitura para relaxar? Na minha época tinha muito isso. A gente deixava por último, que era para relaxar, e não tinha um objetivo pedagógico específico. Tudo bem, ela pode ser também para relaxar, mas é isso que é importante. Então, na hora de pensar nas crianças pequenas, é no máximo 30 minutos de leitura. Na hora da gente fazer o reconto da história, então, se o professor contou o reconto, é ali uns 15 minutos, não ultrapassando, porque é o que a Anne falou, a criança cansa rápido, né? De pensar o professor lendo de 15 a 20 minutos, o acesso, muitas vezes a gente já está um pouco até cansado, eu falo assim, vou deixar hoje uma minha prática pedagógica, como eu sou muito moderna, eles escolheram o livro e ler, vou deixar ali, não, para isso também a gente tem que ter um tempo, porque isso tem que estar no nosso planejamento pedagógico, tá? Vou até chamar a atenção aí para vocês que já estão aí na sala de aula, né, de verdade mesmo, como os meninos da residência, as professoras aí que estão presentes, alfabetizadoras. Olha lá teu planejamento, vê se ele contempla na diária esses 3 eixos, né, que é importante que a gente separe pelo menos 15 a 20 minutos para cada um deles, e cotidianamente, todo dia. Tá?
tá? Sistema de escrita, a leitura e a oralidade. Tem uma infinidade de atividades que a gente pode trabalhar todos eles, tá? Seja concomitante ou seja subsequente, né? Mas a gente sempre precisa trabalhar todos esses eixos. Aqui ele vai fazer uma exposição dos horários como rotina, ele vai falar muito da flexibilidade que essa característica tem que ter, e uma das garantias do sucesso dessa forma de organização dos horários, ela é exatamente na regularidade com a qual essas atividades são propostas para os alunos. Então, deve realizar atividades adequadas para a capacidade de todos os dias, durante um tempo suficiente, né? Que é algo que a gente já mencionou aqui por várias vezes. Cada atividade tem o seu limite, né? Crianças, gente, são pessoinhas muito voláteis, assim, no interesse, né? Ele tá aqui brincando com a bola, de repente aquela bola não é mais interessante, ele já quer brincar com a boneca já perdeu, agora quer pegar o livro para ler historinha. Então, eles são bem voláteis no que eles querem fazer ali naquele momento. Tá? Dificilmente você vai encontrar uma criança que vai passar o dia inteiro querendo fazer a mesma coisa, né? Ou 1 hora seguida fazendo a leitura, 1 hora seguida vendo um teatro de fantoche, tá? Então, eles sempre querem diversidade naquilo que a gente vai propondo. Eu fazia muito isso, eu até doei para a biblioteca alguns. Oi. A Joína. Oi, Joína. Olá. A Anne estava falando e a gente vai rebuscando isso na prática, né? Eu sou professora de educação infantil, de crianças de 3 anos, e assim, eu já estou assim, 3 anos já, e as historinhas realmente eram para acalmar eles e para eu fazer perguntas. E aí, às vezes eu misturava o conto, e aí, quem foi que encontrou os 7 anões? Foi a Cinderela? Não, tia, a Cinderela não é. Então, a gente vai fazendo pergunta e eles vão respondendo. E nesse ano, as crianças, eu acho que assim, à medida que vai passando, a tecnologia avançando, as historinhas elas vão perdendo sentido para elas. Então, esse ano eu tive que me redobrar para encontrar uma forma de chamar a atenção delas. E a única forma que eu encontrei até agora foi o desenho no quadro. Então, eu vou desenhando no quadro e contando a história. E eles ficam, eita, é uma sereia com um dinossauro, o que é que acontece, tia? E aí eles ficam tentando adivinhar qual é o enredo da história, sendo que eles mesmos fazem o enredo através da observação e da escuta e da atenção, né? Então, assim, a investigação, ela acontece desse modo. O planejamento a gente faz, mas ele acaba sendo flexível e a gente tem que ter o olhar aguçado para poder enfiar alguma metodologia que vai ser produtiva para aquela criança. Aí, às vezes, a contação de história desenhada, hoje, ela vai ser nota 10. Agora, se eu contar amanhã do mesmo jeito, eles já vão dizer, não, tia, hoje não dá. 3 aninhos, hoje não dá, tia. Muda, vamos cantar. E a gente vai cantar. E assim vai. Mesmo. E às vezes eles nem dizem, né, Joína? A gente vai vendo aqui que vou começar aqui a fazer o desenho, aí tem um que já pega o livro assim na nossa cara e começa a conversar, olha para o outro lado, né? Então, essa daqui não dá mais, vou ter que pensar em outra coisa. Gente, mas tem uma infinidade de métodos para contar a história, tá? Tem o desenhado, tem o teatro de sombras, esse é meu preferido, eu acho o mais bacana de fazer. Eu tinha um e eu não sei mais onde é que ele foi. Teve uns que eu dei para as escolas quando fui para Floriano. Tem o do avental, que é muito bacana, né? Que você recorta as figurinhas e vai colando com velcro no avental. Tem o do guarda-chuva, que você vai rodando e à medida que o personagem aparece, você vai mostrando. Então, tem muita coisa que dá para contar as histórias, né? Para a gente poder fazer essa variação, porque senão eles realmente cansam. E aí, esses eixos, né, de oralidade, que a gente falou agora, eles precisam estar distribuídos em 2 momentos. Perdão, a organização do tempo tem que estar em 2 momentos. A língua escrita e os conhecimentos matemáticos é uma das pautas, né, do dia, e a outra são os momentos interdisciplinares. Nesses momentos interdisciplinares, a gente tem o melhor método para trabalhar ele, tá? Só fazer um parêntese aqui, professora do currículo, né? Vou falar aqui um pouco do interdisciplinar. O que é isso, né? A gente tem 3 perspectivas de entender como vai se apresentar as disciplinas. Elas podem ser disciplinares, a cada uma separada lá no seu mundinho, né? Elas podem ser multidisciplinares, onde elas coexistem, mas elas não triscam
entre elas, e tem a interdisciplinar, que é quando tem cada uma das disciplinas e, vez ou outra, elas triscam uma na outra. Tá? E tem a multidisciplinar, que já é bem mais evoluída, onde não tem nem disciplina, elas coexistem, os conhecimentos vão sendo abordados de maneira bem misturada. A proposta que tem aqui é a interdisciplinar, onde a disciplina existe, ela está lá, tem a sua caixinha, e vez ou outra eu misturo o que tem nelas, tá? E aí isso acontece por meio de projetos temáticos. E aí ele tem até uma sugestão que o Jefferson vai fazer para a gente aí já, tá? De um desses projetos temáticos, que significa que a gente pega a língua escrita, por exemplo, e vai trabalhar as letras a partir de um texto de ciências, tá? Ou a gente pensa num projeto que tem a ver matemática e identidade, tá? Então, a gente pega os conhecimentos, eles são bem definidos, cada um no seu contexto, mas que, vez ou outra, a gente pensa no projeto para que eles sejam trabalhados em conjunto. Mais alguma coisa, Andréia? Não, a gente pode ir para o Jefferson mesmo, para ele poder fazer a proposta e a gente encerra. Certo. Você quer colocar o vídeo? Vamos pedir para o Jefferson fazer primeiro e a gente coloca para finalizar. Certo. Prontinho. Consegue me ouvir bem? Tá ótimo. Ótimo. Bom, né, como a atividade proposta, nós vamos trazer, como a professora Anne falou, uma proposta relacionada a projetos temáticos, né, planejando e executando. Primeiramente, nós temos que pensar que esses projetos eles têm que ser integradores. O que significa projeto integrador? Significa que você vai abranger áreas de conhecimento, competências e habilidades. Não somente de uma área de conhecimento, mas de várias áreas. Ou seja, você pode estar utilizando 3 áreas, 4 áreas. Depende muito do contexto da sua escola, certo? E aqui nós vamos trazer o projeto intitulado Os Escritos Presentes em Nossas Casas. Aí a pergunta que nos vem à cabeça é como, o quê, por quê e o tempo. Né? Isso, levando em consideração que esse projeto ele vai trabalhar, né, os escritos presentes em nossa casa, nós podemos pensar em uma proposta para uma semana, uma proposta para um mês, e uma proposta para o ano, certo? Porque as coisas na nossa casa são infinitas. Surge uma coisa nova no mercado, a gente compra. Não é isso? Então, as coisas de casa, elas vão se adaptando conforme a realidade do nosso cotidiano. Então, é algo que nós temos que pensar em como fazer essa execução. E o que eu quero executar exatamente? Aí eu penso no eixo de alfabetização e letramento, né? Isso aí eu vou entrar na cultura, na escrita, oralidade, leitura e sistema de escrita. Por quê? Porque eu quero trabalhar as áreas que são envolvidas. Eu quero trabalhar matemática e ciências com esse tema. Então, aí eu tenho um porquê. E aí o tempo, a previsão do tempo para desenvolver as atividades, uma semana, por exemplo, mas pode ser um mês. Aí primeiro eu vou pensar que atividades e capacidades eu quero desenvolver. Aí eu vou identificar e classificar, né, esses escritos presentes em casa, que é aquilo que a professora André e a professora Anne relataram, e alguns participantes. Qual é a realidade do meu aluno? O que eu sei que esse meu aluno tem contato em casa? O que seria? Eu vou trabalhar com objetos, eu vou trabalhar com produtos, eu vou trabalhar com plantas. Então, aí eu vou lá para o meu eixo, que eu escolhi, vou ver, vou caracterizar e vou identificar essas características e atributos que permitam ordenar essas respostas que eu estou me fazendo agora no planejamento desse projeto. O que vem escrito nas embalagens, por exemplo? Eu vou trabalhar com produtos, eu quero trabalhar com embalagem. Aí eu vou seguindo em frente. Aí eu vou me fazer novamente algumas coisas. O que os alunos se deem conta das características gráficas dos textos? A forma, a cor, as imagens e outras. Distinguir os nomes das marcas, certo? Descobrir os indícios que ajudam a identificar essas informações. Por exemplo, a professora Anne falou dos rótulos. O que o rótulo traz sobre o produto? Não é isso? Solicitar grupos que classifiquem as embalagens segundo diferentes critérios. Aí eu posso pensar em produtos de higiene pessoal,
produtos de higiene que envolvem a família num todo, certo? A limpeza da casa, aí eu vou criando esses grupos desses produtos. E aí eu vou pensando de que forma eu vou trabalhar. A primeira semana eu vou trabalhar a questão dos produtos de higiene pessoal. Eu vou pedir que eles tragam rótulos, por exemplo, do creme dental. Será que todo mundo vai ter o mesmo creme dental? Não. Vai ser diferente. Vai ter um que vai estar lá com o mais moderno, que é aquele que vem com carvão ativado, né? E vai ter outro que vai vir com o mais simples. Então, aí você vai entrar em um estudo, você vai perceber a diferença de valores, porque os produtos têm funções diferentes. Um está voltado para o branqueamento dos dentes, o outro está voltado para a sensibilidade da gengiva, o outro está voltado para a limpeza da língua. Então, aí você vai explicar, trazendo isso para a criança, certo? E identificando exatamente o que você queria. Aprender o nome do produto, para que serve, e por aí você vai trazendo esses dados que são importantes. Aí o segundo passo é explorar as embalagens, certo? Fazer um levantamento de algumas questões. O material que é feito a embalagem. Aí você vai entrar, por exemplo, se você estiver trabalhando ciência. Essa embalagem é sustentável? Esse lixo, quanto tempo ele demora para se decompor na natureza? E aí você vai trabalhando essa alfabetização dando sentido. Hoje nós vamos aprender sobre chocolate. Vamos aprender a colocar a palavra chocolate. Isso lá no segundo ano, que os alunos já estão trazendo as caixinhas de chocolate para a escola. E aí você vai, né? Como podemos saber qual é o produto que está no interior dessas embalagens? Será que eu só olhando eu vou saber o que tem lá? Vai ter embalagem que você vai identificar facilmente, porque vai ter a foto do produto. Outras embalagens são mais difíceis, não trazem tanto a questão da imagem. Uma coisa que eu já observei trabalhando em sala de aula é que os produtos mais caros, eles têm uma questão visual bem mais avançada que os produtos mais baratos. Os produtos mais baratos, normalmente, eles investem na questão do nome maior. O nome do produto vem bem maior na embalagem. Já os outros produtos mais caros, vocês podem observar que vem a questão da foto do produto bem maior do que o nome do produto. Então, são características diferenciadas. E aí vai ter aquela criança que ela vai conseguir identificar mais pelo visual do produto e outras que vai aprender mais pela questão das letras que estão maiores naquele produto. Então, são características que vocês podem estar trabalhando em sala de aula, dependendo do nível, que você vai ter que reparar bem o nível da sua sala de aula. Então, isso é muito importante. E sempre fazendo os agrupamentos desses produtos. Mais na frente eu vou dar uma dica bem legal. O terceiro ponto é analisar as informações e as regras de apresentação dos textos em produtos de limpeza familiar aos alunos, quando você chegar nessa parte dos produtos de limpeza. Para isso, é necessário saber, né, para que é o produto, digamos, a água sanitária, para que serve, aonde é que nós usamos água sanitária. Será que nós usamos água sanitária também aqui na escola? Aí eles vão começar a relacionar as atividades. Minha mãe usa para fazer a limpeza do banheiro, aqui na escola tem banheiro. Então, usa sim, professor. Então, é importante estar investigando esse lado real da situação das casas do aluno e também correlacionar aonde ele está. Não é só pegar algo que ele só tem em casa, não. Você tem que correlacionar algo que ele esteja vivenciando no dia a dia também na escola. É preciso ter algum cuidado especial para usar esse produto. Aí a gente volta para aquela questão que geralmente os produtos de limpeza, eles trazem lá, não deixar ao alcance de crianças. E aí o professor vai entrar numa questão por que a criança não pode fazer a manipulação desses produtos. Né? Isso, muitas vezes a criança não entende, acha que ela pode manusear esses produtos e na verdade não pode. Então, nesse momento da alfabetização, se ele tiver esse contato já com essas informações do porquê não, ele vai se tornar um cidadão que não sabe só ler o nome da água sanitária, ele vai saber para que serve e quem pode usar. Isso é muito importante. O quarto ponto é a leitura dirigida de uma embalagem, certo? Por exemplo, de higiene pessoal. Aí, aquilo que eu falei anteriormente, é identificar aspectos gráficos e textuais, chamar a atenção dos alunos para jogo de cores utilizadas, certo? Identificar os diferentes tipos de informação presente. Vai ter produto que a informação, como por exemplo do rótulo, ela vem bem grande, outros produtos vai vir bem menores. E aí nós podemos fazer essa observação, principalmente em produtos como salgadinho. No salgadinho, os rótulos, eles vêm muito pequenininhos, em alguns.
que é justamente para você não saber o que você está ingerindo. Quando o produto ele é voltado mais saudável para a nossa alimentação, os rótulos já vêm bem maiores, que é para chamar a atenção do consumidor. Então, isso também a gente precisa trabalhar com essas crianças na hora de realizar um projeto como esse, por exemplo. O quinto passo é explorar as relações entre fonemas e grafemas das palavras identificadas nas embalagens. Aí a gente entra no aspecto mais aquilo que o Edenilson falou bem no início, mais específico, certo? Porque as crianças vão trazer, você vai observar como que elas falam, por exemplo, cada produto. Vai ter criança que vai pegar o creme dental e vai falar pasta de dente. Aí vai entrar uma exploração bem legal para você fazer. Você vai conseguir entrar na escrita trazendo uma realidade bem bacana. E aí você vai explorando outras palavras que começam com o mesmo som, destacar, né, isso no quadro, essas palavras, explorar o número de letras, de sílabas, discutir porque cada palavra tem um número diferente de letras, certo? Identificar nas embalagens outras palavras iniciadas com a mesma letra. Uma infinidade de situações que a gente pode trabalhar com essa temática. E agora nós vamos aplicar, certo? Eu trouxe aqui que eu também não conhecia e eu pesquisei rapidamente o alfabeto. Muito interessante. Eu acho muito importante a gente fazer essa retrospectiva isso que a professora Andréa fez. Por que é necessário a gente recapitular tudo que a gente já viu? Então, se esse projeto ele foi legal, é importante sim que nós tenhamos conhecimento sobre ele, sobre como que ele funcionou, as ferramentas que ele trouxe. Então, isso é muito importante, a gente ter referências também, certo? Digamos, eu vou dar para vocês, de acordo com o projeto que a gente iniciou, certo? O conteúdo é matemática, os números naturais. Eu quero aqui agora opções, certo? De ferramentas que a gente pode trabalhar. Eu quero exemplos. Quem se arrisca? Uma metodologia para a gente trabalhar aqui. Lídia? Eu ia pedir para repetir a pergunta. Tá. Eu vou dar um conteúdo aqui para vocês, certo? Que é os números naturais. Considerando esse nosso projeto que nós estamos aqui trabalhando, né, certo? Digamos, nós estamos trabalhando esse projeto temático, né? Envolvendo matemática, ciências, português. O que que nós poderíamos fazer como exemplo? Qual o uso da metodologia, uma ferramenta, uma atividade? A idade dos alunos, né, Jefferson? Que eu acho que é o mais comum. A idade dos alunos. Receita de bolo. Receita de bolo. Pode ser uma contação de história relacionada aos números. Uma contação de história relacionada aos números. Tem algo que vocês fazem muito em sala de aula. Quem está no estágio observa bastante que as professoras sempre fazem essa prática. Quantidade de brinquedos, olha que legal. Que tem, né, certo espaço. Mas e que tal planejar a montagem de um pequeno supermercado? E aí, nesse planejar esse pequeno supermercado, nós vamos para um mais específico, que é montar uma lista de compras. Cada um vai fazer a sua lista, certo? Sua lista de compras. A gente vai perceber que vai ter crianças que vai ter conhecimento de certos produtos e outras não vão ter aquele conhecimento, não conhecem ainda determinados produtos. E aqui você vai tirar ferramentas, certo? Você vai trazer algo novo, você vai induzir aquele aluno a querer aprender. Porque você vai ter várias listas de acordo com a realidade dos seus alunos. E aí vai surgir uma infinidade, certo? De opções para que vocês possam trabalhar. Essa parte do supermercado ela é bem interessante. Por quê? Você pode aplicar ela em uma aula, que é fazer uma visita, certo? A gente sabe que fora a pandemia isso era possível. Essa visita ela tem que ser controlada, certo? Específica. O ideal é que você já selecione uma seção do supermercado para que, por exemplo, se você tem noção que as crianças conhecem mais questão de doces, certo? Biscoito, iogurte, então leve ela para essa realidade.
nesse primeiro momento de aula. Mas, se as crianças já têm, você percebeu no seu diagnóstico que as crianças têm um conhecimento de uma outra sessão, como, por exemplo, de limpeza, aí você vai levar elas, certo, para aquela sessão. Isso de forma introdutória. Aí você vai lançando os desafios. Agora, nós não conhecemos a seção de carnes. Quais são as carnes que vocês consomem em casa? Quem já foi no mercado? Quem já viu como é que funciona? Onde ficam os preços desses produtos? E aí você vai fazendo a ingressão desse aluno, certo? Trabalhando a alfabetização de um modo, de um todo, daquela forma, como a gente falou, de forma espiral, certo? Você vai trazendo conhecimento prévio para ir fazendo a aquisição de novos conhecimentos. Em sala de aula, a gente pode trabalhar, por exemplo, a semana do mercado. Uma dica que eu dou, foi uma coisa que eu quis muito fazer no estágio, mas não foi possível, nas escolas tem um material permanente de uso, certo? Então, o ideal é que esse supermercado ele seja permanente. Digamos, folha de papel, lápis, coleção, tesoura, deixa eu ver o que é mais que a gente usa bastante, cola, certo? Então, vocês podem montar, geralmente as escolas têm uma prateleira em sala de aula, colocar esses produtos lá e deixar o supermercado de forma permanente. As crianças, para poderem utilizar, elas vão ter que ter a aquisição daquele dinheiro, claro que o professor vai fazer a confecção desse dinheiro juntamente com os alunos, e ficar utilizando isso no decorrer das aulas, no decorrer do projeto. Não somente fazer uma aula isolada, mas transformar isso em algo bem mais contínuo. Uma das grandes dificuldades que nós temos é dar continuidade, certo? Então, isso é uma forma de você estar fazendo a indução desse projeto mais para frente. Deixar isso de uma forma permanente. Se isso for possível na sua escola, faça. Se não for possível, faz uma aula. É de acordo com a realidade de cada escola, certo? E uma coisa também, gente, que nós devemos inserir dentro da sala de aula para trazer para dentro desse projeto, por exemplo, é a questão da cantina. Eu visitei muitas escolas aqui em Floriano. Eu só vi uma que tinha o cardápio disponível para a gente visualizar. E é algo assim, para a gente é muito simples, né? Que é só pôr um quadro ali do lado e todo dia escrever o menu do dia, o cardápio. Tem crianças que chegam em um estabelecimento, elas ainda não conhecem o que é o cardápio. Então, você trazer isso para dentro de um projeto, aí aqui nós entramos lá na questão do ambiente alfabetizador. Tirar também da nossa cabecinha que o ambiente alfabetizador é somente a minha sala de aula. Não é. São todos os espaços da escola, certo? Começa pelo nome. Na escola que eu trabalho, tem um nome no muro da escola? Vocês já mostraram para as crianças esse nome lá, posto no muro da escola? O que é que nós temos mais de informação nos muros da escola? Quais são os desenhos? Quais são as figuras? Então, isso é muito importante também fazer essa aquisição desses espaços, transformá-los em espaços alfabetizadores também, com informações relevantes, que podem ser utilizadas como ferramentas de ensino. Visitar a escola é um momento muito rico para as crianças. Eu estudei em escolas que eu não conhecia a escola toda, porque geralmente os alunos são maiores, aí então a gente evita ir para aqueles ambientes. E é importante que a criança tenha o conhecimento do espaço de onde ela está estudando. Ela conhecer esse espaço de uma forma, digamos que mais dirigida, certo? O professor pegar essa turma e dirigir com as crianças, um trenzinho, por exemplo, e conhecer o espaço da escola. Para eles, o que vocês identificaram? Vocês identificaram quais letras? Quem pode me dizer? Então, você transforma algo prazeroso, certo? Numa ferramenta aí belíssima para se trabalhar. Como que isso vem nos livros didáticos, nas avaliações, certo? Dos professores e tudo mais. É importante trazer a realidade também na hora de se fazer essas aplicações de modo real. Por exemplo, a questão das cédulas de dinheiro. É importante a informação de forma real, certo? Não é criar uma moeda fictícia. Não, você pode. Por exemplo, você fez um jogo, você vai criar a moeda para um jogo. Mas quando você está trabalhando uma realidade do cotidiano, vida real, é importante você inserir isso dentro da sua atividade. É importante você verificar se isso está contido no livro didático, certo? De uma forma clara. Não pode ser algo também superficial, não pode ser algo
muito difícil de compreender. Uma história lá que está contando que João foi para a escola com R$ 10, comprou o lanche de R$ 2. Aí você pensa, numa escola pública, onde as crianças não levam dinheiro para a escola. É importante contar essa história? Depende do contexto, certo? Se você começar contando a história de um irmão, de alguém da turma que estuda numa escola particular, você já deu um sentido para a história. Agora, se você chegar simplesmente, você não conhece a realidade da turma, e começar a contar uma história que eles não vivenciam, não tem a mínima noção, aí você vai estar complicando essa aquisição, essa transformação. Então, pensar nesse projeto, você pensa exatamente, começa lá no seu planejamento. Você vai planejar um projeto para uma semana, para um mês, para um ano, quem vai estar envolvido. Isso é muito importante também, a questão de você conhecer, certo, os seus colegas de trabalho. É importante que a escola tenha conhecimento. Eu já cheguei em escolas onde o professor trabalhava um projeto belíssimo, mas que os outros professores não tinham conhecimento. Então, é importante essa troca de informação também nesses projetos alfabéticos. Ainda mais que a gente sabe que a alfabetização ela se inicia e vai terminar lá no 3º ano. Então, principalmente, esses professores eles precisam estar inseridos nessas ferramentas. Até para que não haja a questão da repetição, certo? Aquilo que os alunos viram, aquilo que a Joana falou. Se hoje o professor trabalhou uma aula desenhando no quadro, se amanhã ele vier e eu fizer a mesma coisa, vai estar aí, enfim, as crianças vão ficar dispersas. Da mesma forma, se a gente está utilizando ferramentas nesse ano e usar no próximo ano, a próxima professora utilizar, vai acontecer a mesma coisa, a dispersão. As crianças gostam muito de novidade. E, às vezes, a novidade é você parar, observar, que você vai detectar. É uma pequena coisa que você vai identificar, ou uma grande coisa, vai depender muito do contexto, e você vai estar conseguindo fazer essa transformação, certo? Era isso. Obrigada, Jefferson. Obrigada, Jefferson. Acho que dá para a gente, né, pensar como que vai trabalhando de forma interdisciplinar esse processo de alfabetização e letramento, né, por meio dos projetos, que é um projeto, esse é um projeto que a gente costuma fazer muito na escola, né. Gente, para a gente ir finalizando rapidinho, a Anne vai passar a história e aí eu vou dar os encaminhamentos finais. Aí só vou pedir o pessoal do PIB de RP ficar para a gente conversar. Certo. Alguém dá só um retorno para mim aí, que eu agora estou só com a tela, que o celular está descarregando. Se vocês já estão vendo. Tamo, Anne. Pessoal, o nosso livro de hoje se chama A Revolta das Letras. É um texto do Renildo Franco e ilustrado pelo Sérgio Mello. Eles dedicam esse livro para todos aqueles que, direta ou indiretamente, permeiam minha inspiração e acreditam junto comigo que a leitura pode sim tornar o mundo um ambiente cada vez melhor. Certo dia, todas as letras decidiram fazer uma grande revolta. Não queriam mais ser lidas, pois estavam cansadas de sempre formar as mesmas palavras. Eu não quero mais ser a bola, disse a letra B bem brava. Eu tô cansada de ser a casa, falou a letra C, com calma e concentrada. Jamais voltarei a ver a zebra, disse o Z zangado, com forte zunido. Foram uma por uma pulando das páginas do pequeno livro e sumindo, sumindo, sumindo. A letra A virou avião e fugiu com as nuvens do céu. A letra B virou balão e levou o C de carrossel. A letra D virou um dedo e pegou carona no pé, que por correr tão rápido terminou fedendo a chulé. A letra E virou escada e desceu o livro sem ninguém perceber. A letra F de faca cortou uma página inteira e levou a letra G e H para que ninguém quisesse ver. Então, triste, ver as letras fugindo do pequeno livro, deixando as páginas em branco. A letra J jamais sonhou que poderia partir dali sozinha, mas a letra L, pela primeira vez, gritou: liberdade! A letra M montou no N e navegaram pelas folhas em branco, enquanto a letra O, fedendo a ovo, caiu no chão e quebrou de novo. A letra R saiu rindo,
sentada no rabo em S de serpente, e o T escapou pelo buraco do tatu ali em frente. A letra V vaiava todos depois de sair voando, e o X dentro da xícara ia logo se safando, deixando o Z de zebra suas listras apagando. Sem falar do K, do W e do Y, que deram as mãos e saíram dançando. Foi então que o menino, vendo aquela fuga, disse bem abofado: sem letras no livro não pode mais formar palavras, palavrinhas ou palavrões. Ops, como será que para contar histórias? Voltem logo, pois sem vocês não sei mais era uma vez. As letras numa correria foram logo respondendo: só voltaremos se nos derem novas palavras para formar. E tem que ser agora, 1, 2, meia e já. O menino teve uma ideia genial. Pegou tesoura e cola e o livro. Depois disse às letras uma frase sensacional: voltem, vou colar todos vocês no livro novamente e formar palavras como fala a minha gente. São palavras novas, quase ninguém conhece. Mas depois de aprender, vixe Maria, a gente nunca mais esquece. E o menino foi colando as letrinhas uma por uma. Todas iam sorridentes, davam as mãos umas às outras, formando novas palavras lado a lado, boca a boca. A letra A virou ata, uma fruta bem docinha. A letra B virou bolacha, que é feita com farinha. A letra C virou cocada, com coco e rapadura. E o D, além de dedo, virou dengo e doçura. O M virou mandioca, plantada lá no roçado. O Z, abestalhado, nunca mais ficou zangado. O F virou fogueira, nos dias de São João. O P virou pé de moleque, mas sem chulé no dedão. Assim, a revolta foi, aos poucos, desmanchada. Cearino, muito esperto, resolveu essa parada, para a magia da leitura nunca mais ser acabada. E esses aí são as pessoas que criaram essa linda história, o Renilton Franco e o Sérgio Melo, 2 cearenses que fizeram essa história tão bacana. É isso aí, pessoal. Até a próxima história. Gente, a Anne arrasa, né? Essa história tem muita coisa para a gente aprender. Não sei se vocês perceberam, mas a primeira, quando sempre eram as mesmas palavras, foi linear, tipo A, B, C. Na segunda, eram as palavras misturadas, palavra diferente, e muito do sotaque nordestino, porque o livro era do Ceará. Tá? Então, acho que dá para a gente explorar bastante esse livro aí e refletir sobre ele nas nossas práticas. Parabéns, Anne. Parabéns ao Felipe também, seu assessor. Cinegrafista base outras letrinhas. Gente, nós enviamos aí, tanto no grupo de vocês, aí depois eu peço para o Marlon ou para as meninas do PIBID enviar no grupo do PIBID o livro, tá? Também tem um vídeo da Anne, eu não sei se ela autorizar, a gente envia para vocês. Sempre estão autorizados. Mas a gente já enviou o livro, que eu acho que esse é um livro muito legal para vocês trabalharem a hora da leitura e inserir essa questão da alfabetização com as crianças, assim. Então, é um bem bacana. Gente, finalizando o nosso encontro de hoje, então, nós, né, toda a equipe, a Anne, o Jefferson e eu agradecemos a presença de vocês. Nós já enviamos esse livro, que é do Antônio Batista, que nós estamos trabalhando agora, que fala sobre as metodologias e organização dos tempos para a alfabetização e o letramento. E hoje, né, a leitura da aula de hoje foi da página 9 a 24, e para o próximo encontro é da página 24 a 37, tá? Que a gente vai discutir com vocês na próxima quinta-feira. Então, mais uma vez, muito obrigada pela presença, espero que vocês tenham gostado, a gente sempre prepara com muito afeto, com muito carinho para vocês, com muito estudo, e a gente pede para os residentes e para os pibidianos ficarem, para a gente ter uma conversa bem rapidinha com vocês. Obrigada. Gente, não deixem de preencher a frequência, tá? Eu olhei agora, ainda faltava algumas pessoas, viu? Vou encerrar a gravação, tá bom? Isso.
Obrigada, pessoal. Até